Agora, destaque internacional: o presidente da China, Xi Jinping, chegou nesta madrugada em São Francisco, nos Estados Unidos, onde deve cumprir a agenda sobre um fórum que está acontecendo lá no país e, claro, para se reunir, ter encontros bilaterais com Joe Biden, presidente americano. Essa cúpula que está acontecendo é a cúpula da APEC, o Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico. Quem vai trazer mais informações para a gente, que está por dentro de tudo desse evento que está acontecendo, desse encontro bilateral entre Biden e Xi Jinping, é o Fabrício Naitz, que já está aqui conosco. Bom dia, Naitz. Bom dia, Lívia. Tudo bom? Bem, e você? Tudo bem. Bom dia, Colombo, também, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, reunião importante entre Xi Jinping e Joe Biden, o primeiro encontro tete-a-tete entre os dois principais líderes do planeta desde 2022, quando eles se encontraram na Indonésia, na reunião do G20. E a primeira visita de Xi Jinping aos Estados Unidos desde 2017. A gente fala aqui da importância desses países, importância econômica. Estados Unidos e China são juntos responsáveis por 40% de toda a produção mundial de bens e serviços. E hoje eles devem tratar uma reaproximação diplomática entre estes dois países que têm tido aí uma série histórica de problemas. A gente lembra que esse ano houve aquele incidente, aquela crise diplomática por conta de um balão espião chinês que sobrevoou os céus dos Estados Unidos. Isso estremeceu as relações entre Pequim e Washington, mas hoje há a expectativa de que haja uma reaproximação, um começo de uma reaproximação entre esses dois líderes, entre esses dois países. A gente separou uma arte com 4 pontos aqui muito importantes, Lívia, do que se pode esperar deste encontro. Tudo muito interligado. Primeiro de tudo, retomada das conversas militares. China e Estados Unidos cortaram relações militares em agosto, depois da deputada democrata Nancy Pelosi visitar Taiwan. Uma visita oficial, digamos assim, a Taiwan, um país com o qual os Estados Unidos não possuem relações diplomáticas, mas ainda assim, Pequim não gostou nem um pouco disso e decidiu cortar as relações militares com os Estados Unidos. Os países querem retomar isso para evitar qualquer tipo de problema. Há também uma questão que os Estados Unidos reclamam de um avanço chinês na região do mar ali ao sul da China, uma tensão com as Filipinas também, e isso vai ser um ponto a ser debatido, é um dos pontos que espera-se que seja debatido ainda hoje. Relações com Taiwan, como a gente falou, a China defende aquela chamada política de única China, um só Estado, considera que Taiwan é parte do território chinês, embora seja uma região com administração própria, com eleições próprias, mas que oficialmente, aos olhos da comunidade internacional, faz parte daquilo que a gente conhece como a República Popular da China, ou seja, aquele grande país continental ali com mais de 1 bilhão de habitantes. Guerra Israel-Hamas também, outro assunto extremamente importante. A gente tem destacado desde o dia 7 de outubro, não poderia ser diferente, não poderia ficar de fora. Qual é a importância desse ponto nessa discussão de hoje? A China possui relações muito próximas com o Irã. E aí os Estados Unidos não têm relações próximas com o Irã, muito pelo contrário. Longe disso. Pois é. Joe Biden deve pressionar, de certa forma, Xi Jinping a explicar o seguinte, que se o Irã entrar no conflito de fato, levar aquele escalonamento regional que a gente tanto tem destacado, isso não vai ser bom para ninguém, nem mesmo para a China, que até o momento manteve ali uma relação neutra em relação a este conflito Israel-Hamas. Também deve ser discutida a relação Rússia-Ucrânia. A China também se mantém oficialmente neutra quando se fala de Rússia e Ucrânia, mas tem se posicionado mais ali a favor da Rússia. E um outro ponto, a guerra comercial, assunto muito importante, porque as relações comerciais entre China e Estados Unidos, deterioraram bastante desde o governo Trump. China e Rússia estão em lua de mel até hoje. Pois é, em uma grande lua de mel. Mas entre China e Estados Unidos deterioraram desde a administração Donald Trump. Agora existe um outro ponto. Os Estados Unidos querem barrar a entrada de insumos responsáveis pela produção de uma droga conhecida como fentanil, que tem levado caos dentro dos Estados Unidos, uma crise de ópio nos Estados Unidos por conta dessa droga conhecida como fentanil. Então, Joe Biden deve pressionar ali Xi Jinping a tentar cortar esse fornecimento, Lívia, de suprimentos para a produção do fentanil, assunto que vai repercutir com certeza nos próximos dias. Encontro marcado para as 11 horas lá de São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, 5 horas atrás aqui da gente, ou seja, às 4 da tarde, horário de Brasília, eles se encontram. Essa preocupação com o fentanil, inclusive,
já começa a tomar conta das principais pautas das autoridades de saúde aqui no Brasil. Está começando, mas já existe uma discussão para evitar o avanço da infiltração dessa droga entre a população. Naitsky, obrigada, viu, pelas informações.